A importância da disciplina para um artista. Por que o talento sem disciplina vira frustração? Todo artista começa apaixonado. A paixão é intensa, mas é instável. O mundo não recompensa a intenção, ele recompensa a constância. Disciplina surge quando a motivação acaba. Eu não me sentia satisfeito com a minha vida. Sinto que nasci para agregar mais valor ao mundo. E só tinha duas opções: ver a minha vida morrer aos 30 anos ou apenas me movimentar. E eu escolhi andar, escolhi ser livre. Embora eu tivesse lido diversos livros de autoajuda, apenas duas coisas me fizeram sair da inércia. A primeira foi quando comecei a praticar o Wing Chun e aprendi a filosofia do 1%. Tudo que você precisa fazer é dar 1% de si diariamente. Mas dar 1% pode se tornar um baita desafio quando se tem grandes metas. E é aí que entra a segunda regra: quebre tudo em blocos. Pode ser da tarefa mais fácil para mais difícil, ou apenas quebrar por etapas. Tem a etapa 1, tem a etapa 2, tem a etapa 3. O importante é que agora os caminhos se tornaram mais claros. Eu, por exemplo, sempre quis ser um ator de quadrinhos e faço isso desde a infância. Mas a minha cabeça já vinha a imagem pronta da revista, né? Meio que pronta, já desenhada, e nunca do processo. E você quebrar a etapa te permite visualizar o processo. Agora, com os processos bem claros na minha cabeça, eu sabia que eu precisava criar os personagens, desenvolver um conflito, escrever os textos, desenhar um storyboard, revisar, para só depois começar a desenhar as páginas originais, e aí eu teria que colocar as edições no computador e, enfim, jogar para as redes e vocês poderem ver. Agora eu já tinha um caminho trilhado e era só colocar em prática a filosofia do 1%. Mas por que será que eu ainda travava? O cérebro humano é um bagulho muito louco, que simplesmente trava toda vez que você fica ansioso. Foi aí que eu descobri um tempero para fundir o sabor de 1% com essa quebra de blocos. Seria o faça isso agora. Em um de seus livros chamados Atitude Mental Positiva, Napoleão Hill nos revela um motor propulsor, uma frase de alavanca: faça isso agora. E o poder dessa frase é capaz de intimar qualquer um a se movimentar. Não importa o quão amassado e quebrado você esteja, o quão cansado psicologicamente, apenas faça isso agora. Sem cerimônia, sem desculpa. A motivação, ela é dependente de emoção. Ela depende do ambiente, ela depende de aplauso. Ela é volátil. Já a disciplina do faça isso agora é ética pessoal, independente de humor, independente de reconhecimento. É decisão diária. O artista disciplinado age antes de se sentir pronto. O artista indisciplinado espera sentir algo para poder agir. Não fica esperando, age. Lá na frente você vai se desenvolvendo. Só se importa em fazer 1%. Quantos porcentos que dá ao longo de um ano? O que é um ano? O que é um ano, eu te pergunto? Ao longo de uma vida inteira. Sabe? Vale a pena? Vale a pena você dedicar um ano para desfrutar de uma vida inteira? Ou será que é muito mais confortável você deixar pra lá e deixar com que essa vida viva no seu imaginário? O mundo real, ele não espera o seu estado emocional. O mundo, ele não depende de você pra nada, cara. Pra nada. Ele vai te amassar, te engolir. Mas você tem que mostrar o seu valor.
tá ligado? E com ele não tem essa de tempo ruim. Ele só quer ver o teu agir. E se você não tá satisfeito com a sua vida, sente que tá perdendo tempo e tem mais valor pra agregar, o que tu faz hoje, mano, pra tu colher amanhã? Você é o que tu faz todos os dias. Você é o que você faz todos os dias. O que tu tá fazendo hoje que soma amanhã? Se você se sente numa situação desconfortável, se você tá quebrado, se você acha que não tem mais esperanças, mano, ótimo, isso é bom, isso é foda. Porque na disciplina, a disciplina ela nasce da escassez, não do conforto. O conforto ele te prende ali pra você ficar estagnado. Quando você sente aquele estalo interno de que, cara, isso não tá bom pra mim, eu não mereço isso, eu mereço mais. Isso é bom porque você vai buscar aquilo com toda a tua garra, sabe? E quem fica esperando o melhor cenário, quem só produz no cenário ideal, na verdade nunca produz, não produz nada, fica esperando as coisas simplesmente caírem do céu. Ah, eu vou fazer quando eu tiver aquilo, eu vou fazer quando eu tiver dinheiro para investir em tal coisa, eu vou fazer enquanto... Não, cara, não. Faz, quebra as etapas. O que eu posso fazer agora que vai me deixar 1% mais perto do meu objetivo? Sabe? É sobre isso. Se você precisa de mais dinheiro, começa a planejar. O que eu posso fazer hoje para aumentar minha renda? Eu posso vender alguma coisa? Eu tenho condições de abrir uma lojinha online? Eu tenho um talento para X coisa? Começa a se explorar, cara. Começa a dar a cara. Quando eu comecei a desenhar 1% por dia o caminho do Kung Fu, que é o mangá do primeiro vídeo, né? Aquela capa que eu tô colorindo, eu não tinha uma mesa na minha casa. Eu tava casado há uns 2 anos, mas a nossa situação financeira não tava tão maneira e a gente começou a nossa vida do zero. Então a gente comprou geladeira, fogão, televisão, guarda-roupa, cama, sofá, mas não tinha comprado mesa. E aí eu não tinha uma mesa em casa e eu desenhava no chão, mano. Eu desenhava no chão todo dia. Durante 4 meses eu deitava naquele chão. Às vezes no tapete, quando o tapete estava muito sujo, eu deitava no chão gelado e ficava lá, desenhando. E quando eu estava próximo de terminar as páginas originais, né, de 1% por dia, o caminho do Kung Fu, a minha mulher me deixou. Quis separar e tal. Não vou entrar em detalhes em relação a isso. E eu fiquei um tempo na casa da minha irmã, eu fiquei um tempo na casa de uns amigos. E todo dia era como um ritual pra mim. Eu dizia a mim mesmo, faça isso agora. Porque eu sabia, eu tinha certeza de que os meus quadrinhos é a minha missão de vida, é o que eu preciso fazer, é o que eu tenho de importante na vida, sabe? Uma das coisas que eu tenho de importante na vida é o meu chamado. Então, todo dia, faça isso agora. E eu dava 1% de mim para minha arte. E o que eu quero dizer com 1% de mim? É literalmente 1%. Se naquele dia eu tivesse forças só para desenhar um quadro de lápis, era um quadro de lápis, sabe? Era um quadro de lápis. Só que muitas das vezes também nesse processo eu acabava me empolgando. E quando eu percebi eu já tinha me entregado meio que 100%. E olhando agora, cara, eu passei praticamente 30 anos adiando um sonho. Um sonho que eu realizei em 4 meses de disciplina. 4 meses de trabalho duro.
E isso me trouxe uma realização assim tremenda, cara, tão grande. E hoje, graças a Deus, eu tenho o sono dos justos, sabe? Porque eu concluí mais uma etapa da minha vida. E eu garanto para cada um de vocês que nada acabou. Esse foi apenas o começo. E é isso aí. Eu desejo que todos vocês fiquem com o divino, o nosso divino criador. Em breve eu vou estar dando aí mais informações a respeito do lançamento do mangá, 1% por dia. Enquanto isso, eu já estou preparando outro, já comecei a arte de outro. Esse outro se chama O Estalo de César. Eu vou dar mais informações talvez no próximo vídeo. E é isso, me sigam no TikTok, me sigam no Instagram, deixem o like, comentem, o feedback de vocês é muito importante. E aquele que sentir tocado no coração, quiser colaborar com o artista, eu vou estar deixando meu Pix na descrição. E aí você pode doar qualquer valor vai ser muito bem-vindo. E eu dou garantia para vocês que vai ser muito bem gasto, tá? Eu vou comprar ou material para desenhar, ou comida, ou vou pagar alguma conta, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aqui e até uma próxima.